Bem-vindo ao canal Viver em Cristo. Olhando essa foto aí, o que você se lembra? Já viu a expressão, estou com uma tonelada de coisa na cabeça e não sei resolver? E assim começa essa foto para você. E nessa foto você tem duas opções: aceitar a adversidade e a angústia ou lutar contra ela. Tem um versículo que está condigente com ela. Olha esse versículo aqui, de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, na versão NVT. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados por Deus. Somos derrubados, mas não destruídos. Na realidade, eu não quero trabalhar esse texto. Eu só coloquei como introdução para você ver que as lutas do dia a dia nos sufocam. Até mesmo nós paramos que nós somos esmagados. Mas eu quero focar a nossa aula de hoje aqui, ó, nesse tema aqui, ó. A força que se revela na adversidade. E o nosso texto básico aqui é: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24, 10. Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Aonde está a verdadeira força? Quando é que a verdadeira força se revela? Se a tua força é pequena, mas onde está fundamentada a nossa força? Onde está a fundamentação da sua força? E o que você fundamenta? Então, o que acontece? Veja que essa parafraseação de Provérbios 24, 10. Preste atenção, e aqui que está o cerne da nossa aula. Se te revelares fraco no dia da angústia, é porque a tua força não estava enraizada na razão, mas nas ilusões do sistema mundano, nas promessas frágeis de conforto, segurança e reconhecimento, que não resiste ao peso da tempestade. A verdadeira fortaleza não se constrói com tijolos da aparência, mas com a pedra da virtude, disciplina, sabedoria, aceitação e coragem. A angústia não destrói o homem justo, ela apenas revela onde ele firmou seus alicerces. Então eu parafraseei este verso de Provérbios 24 para mostrar para você que se você seja abatido por qualquer coisa, não adianta, você tem que ter uma escolha. Você tem que sair dessa prisão da adversidade, dessa prisão da angústia. E como é que faz isso? Como? Essa aula de hoje vai te mostrar como. É o como que eu quero trabalhar aqui. Como eu faço isso? Então vamos analisar, né? Você vai ter desafios, provações, momentos em que a única opção parece ser desistir. É justamente neste momento que os servos são forjados. É neste momento que os servos são forjados. Então, a única maneira de ser forjado é na palavra de Deus. É na sua comunhão com Deus. E Ele vai te ajudar dessa forja, apesar de você estar nela. Mas você vai sair dessa forja. E uma faca bem forjada, ela não perde o fio de corte. A maioria das facas são cegas porque não são bem forjadas. Mas quando ela é bem forjada, uma faca bem forjada com fio, ela custa caro. Então, você é uma pessoa cara para Deus. Você não é uma coisa barata para Deus. Primeiro, que Ele pagou um alto preço pela sua vida, enviando Jesus Cristo para te salvar. Mas vamos lá. Dentro desse forjamento, nós temos alguns exemplos de homens como Neemias, Davi, o próprio Cristo no Getsema. Ele passou por momentos que o suor dele virou sangue. Então, nessa luta do dia a dia, nessa luta que você passa no dia a dia, é que este estudo aqui te convida para mergulhar nas Escrituras, descobrir em cada história de perseverança. Olha aqui, ó, cada história de perseverança, é uma palavrinha que é muito interessante. Há uma mensagem viva para nós hoje: nunca desistir. Por isso
que a foto em cima que eu deixei na primeira página, eu não desisto, eu consigo. Olha aqui, eu consigo. É bem claro aqui, ó, eu consigo. Mas como conseguir? E aí começamos de novo a voltar aos textos bíblicos. É nesses textos que nós vamos encontrar a solução do problema. Como vencer a adversidade e como vencer a angústia. Os campeões do reino de Deus não são aqueles que nunca caem, mas os que se levantam confiando que Deus está forjando algo eterno no meio da dor. Nunca desistir, forjado na perseverança. Então, de novo aqui, ó, os servos campeões não são forjados quando dominam, são forjados quando se recusam a desistir. Na jornada da fé, fidelidade em obediência, os verdadeiros campeões do reino não se destacam por vitórias fáceis, mas pela firmeza no meio das batalhas. Então, nós vamos encontrar aqui exemplos bíblicos. José no Egito, Davi contra o gigante Golias. E nessa luta de Davi com Golias, ninguém pediu para Davi ir lá lutar contra o gigante. Simplesmente ele chegou lá no arraial dos israelitas e viu Golias afrontar o Deus de Israel. Tanto é que ele disse: que é isso aí incircunciso? O que esse camarada está pensando? Já que ninguém vai lutar com ele, eu vou. E lá foi. E qual foi a palavra que Davi deixou bem claro? Olha aqui em 1 Samuel 17. Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 15, 45. Neemias, olha só Neemias. Olha o que ele diz aqui em Neemias 2,20. O Deus dos céus, a quem nos fará prosperar. Opa, o Deus dos céus é que nos vai fazer prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas preste atenção no que ele diz em Neemias 4,7. Olha que interessante. A nossa vida é sempre luta. Já viu a expressão matar um leão por dia? Assim, por diante, outras frases aí. Olha o que ele diz: os que edificam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma das mãos, fazia a obra. Ó, carregava cada um com uma mão e fazia a obra. E com a outra segurava a arma. Segurava a arma. Então, eu trabalho com uma mão e com a outra segura a arma. Ou seja, Neemias disse: trabalha aí, mas se alguém aparecer para atrapalhar, use a arma, se defenda. E Deus deixou armas poderosas na nossa vida, principalmente as virtudes do Espírito Santo. Ele deixou armas poderosas para nos fazer prosperar. Perseverança, como marca dos servos de Cristo. Pai, olha o que Jesus fala lá no Jardim do Éden. Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apesar de Jesus estar querendo recusar a morte, mas ele está sendo perseverante na visão do Pai. E mais uma vez esse texto traz a palavra Pai, que é muito importante entender. Muito importante mesmo. Agora, Paulo nas tribulações, olha o que ele diz aqui. A perseverança. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Hebreus, ó, corramos com perseverança, perseverança.
A carreira que não está proposta. Então existe uma proposta para você, existe uma carreira proposta de Deus para você. É só seguir com perseverança. Conclusão: forjados pelo fogo da fidelidade. Mais uma vez eu volto a dizer, não existe. A fé, para ser provada, ela tem que ser provada com fidelidade. Não existe obediência sem fidelidade. Se você não for fiel, você nunca será obediente a nada. Mas se você for fiel, a sua perseverança, fiel a Deus, dificilmente você vai negá-lo. Não vai negá-lo. Fidelidade. Não desista. Deus está forjando em você um campeão do reino. E dito isso mais uma vez, aqui, ó, olha só essa balança aqui. Ó. Veja essa balança. Prestou atenção nela? Aqui eu botei, tá uma maçãzinha aqui. É, símbolo, né? Vamos dizer assim, do pecado. Um símbolo aqui, pecado. Que Adão cometeu quando comeu. Mas vamos lá. Vamos lá ver uma coisa aqui interessante sobre essa balança. Veja bem. Você sabe o que significa esse ponteirinho aqui? Fiel da balança. Então, nesta balança da sua vida, vai haver o pecado. Você peca, não peca, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Vão passar por derrotas. Vão viver de passado, e esse passado vai lhe prender numa prisão. Você vai viver de passado, de mágoa, angústia. Mas Deus te deu um dom chamado fé. Fé é o dom de Deus. Essa fé vai gerar em você a fidelidade. A fidelidade, a esperança. A esperança, a perseverança. A perseverança, a obediência. Mas, vem cá. Então, quer dizer que se eu tiver fé, fidelidade, esperança, perseverança e obediência, isso, o pecado, derrotas, o passado vai sumir? O passado vai sumir? As derrotas vão sumir? O pecado vai sumir? Mas tem um problema. Elas vão continuar. Apenas perderá o domínio. Elas vão continuar invisíveis aí agora. Mas perderá o domínio. Por quê? A fé, a fidelidade, a esperança, a perseverança e a obediência vai te ajudar a vencer o pecado, derrotas, o passado, a angústia. Veja bem, olha que interessante. Agora, Deus, com a morte de Cristo, Cristo voltou às mansões celestiais e enviou o Espírito Santo. Para quê? Para te ajudar a fortalecer a fidelidade, a esperança, a perseverança. Ele vai trabalhar junto com você para te ajudar. Vai acabar? Quer dizer que então, com a vinda do Espírito Santo, zerou todas as coisas? Não, não é bem assim. Olha esse texto de 1 Coríntios 15, 50 e 53. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Porque é necessário que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Olha, aí que está o segredo. Enquanto vivermos nesta terra, continuaremos a ser corruptos, continuaremos sendo corruptíveis, né? Mas tem um porém. Quando isso vai acabar? Quando você estará vivendo eternamente com o Pai. Só com a morte e a ressurreição. Com a vinda de Jesus.
enquanto estivermos nesta terra, passaremos tudo aquilo que é contrário. Pecado, angústia, sofrimento, vamos continuar. E pesando muito sobre a nossa cabeça, como uma tonelada, como aquela foto lá em cima, 1000 quilos na tua cabeça de pressão. Mas, aos que vencer, olha o que acontecer. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21, Almeida Corrigida Fiel. Veja aqui que o próprio Jesus disse Pai. Muito interessante essa palavra Pai. Porque Deus, Ele não quer agir com você como Deus. Neste momento, Ele quer agir como Pai. Salmo 113. Quem é como Deus que se levanta para ver o que está acontecendo da terra? Que levanta do monturo necessitado e o faz assentar com os príncipes deste mundo. E aí está o segredo. O segredo da balança. Então não permita que o pecado, a angústia, o sofrimento pese mais nessa balança. E esse ponteiro do fiel vai para este lado aqui. Mantenha a sua fé firme. Mantenha a sua fé firme, a sua fidelidade, a sua obediência. E aqui nós temos algumas atitudes. Agora vamos para o como, né? Quais são as atitudes que eu posso fazer para manter a minha vida com a balança pesando para a direita? Mais do que o pecado, a angústia, o sofrimento, tudo aquilo que apareceu na balança da maçã. Primeiro aqui, que é levantar-se mesmo quando não há vontade. Orar com sinceridade e constância. Orar sem cessar. A oração intencional e contínua fortalece seu espírito. Oração intencional e contínua fortalece meu espírito, que se torna guia da alma em tempos de angústia. A alma está angustiada, mas o meu espírito vai, com a ajuda do Espírito Santo, vai guiar esta alma a sair dessa angústia. E sempre o Espírito Santo, o teu Espírito, vão dizer para a tua alma, não desista. O segundo atitude é evitar o isolamento em tempos difíceis. A primeira coisa que a gente faz quando está em dificuldade é se isolar. Não se isole, converse. Tenha comunhão com aqueles que você vê que pode te ajudar. Medite nas Escrituras diariamente. Medite nas Escrituras diariamente. A palavra de Deus é o sustento que fortalece meu espírito e a luz que guia os meus passos. E oferece direção em meio à incerteza, consolo nas horas de aflição, consolo. A palavra de Deus, ela consola. A palavra de Deus, ela ensina. Ela exorta. Terceira, estabelecer uma rotina saudável. Adorar mesmo em meio à dor. Em tudo tem graça. Olha o que diz Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei. Aqui, ó, eu me alegrarei. Não está dizendo que você vai ser feliz, você vai ser alegre. Estado de alegria constante. Imagine só. Não importa a dor. Não importa a dor. Estado de alegria constante. Não importa a dor. Estado de alegria constante. Adorarei em meio à dor é sinal de maturidade espiritual.
expressão de fé que transcende a circunstância, repousa na confiança plena no caráter imutável de Deus. Então, quando você adora, você não está fortalecendo o seu caráter. O caráter de Deus está entrando na tua vida para te ajudar. O caráter dele na tua vida. Olha. 4. Escreva um diário de gratidão. Eu criei um hábito nas minhas comunicações interpessoais com as pessoas, que toda vez que eu mando um WhatsApp, um e-mail, eu não uso mais a palavra obrigado, eu uso a palavra gratidão. Grato e gratidão. No comércio, quando eu for fazer uma compra, quando eu saio da compra, com caixa, grato. Ainda muitas vezes eu continuo falando obrigado, porque as pessoas não entendem essa palavra gratidão, acham que o obrigado é mais forte. Não, eu prefiro a palavra gratidão, porque eu tenho que ter gratidão diária por tudo que Deus fez na minha vida. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Reconhecer a fraqueza abre espaço para o poder de Deus em agir em plenitude. Para vencer uma luta, você tem que admitir que você está sendo derrotado por ela. Não se vence uma luta sem admitir a fraqueza. Não se vence um alcoolismo sem admitir que é alcoólatra. Não se vende o vício se você não se comprometer em entender que você é fraco pelo aquele vício. Buscar aconselhamento pastoral e terapêutico. Hoje em dia está raro pessoas pastorais e pessoas que querem ajudar. Cultivar uma esperança nas promessas de Deus. Tem que ter essa esperança. Olha Romanos 8,18. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A esperança nos mantém firmes. Não por aquilo que o futuro promete, mas pela confirmação dos atos de Deus presentes na minha vida e no passado. Então, se Deus agiu no passado, vai agir hoje e vai continuar agindo eternamente ao longo da história. Ele agiu na antiguidade, age hoje e continua agindo eternamente. Ele agiu no passado, age hoje e continua agindo eternamente. Essa é a fidelidade que revela o propósito eterno além da dor. Tocar em pequenas vitórias, sabe? Toque 7 aqui, ó. Olha aqui, 7. Focar em pequenas vitórias. Evitar ambientes em conteúdos que alimentam o desânimo. Praticar respiração. Calma. Está com problema? Não se abale. Respire fundo. Silêncio. Por isso que a Bíblia diz, vá para o quarto, sozinho com Deus e converse com Ele. Jejuar como forma de consagração e dependência. Olhar para o exemplo de Cristo. É nesse sentido que eu quero falar desse texto de Provérbios. Aqui está a transliteração de Provérbios. E eu quero focar aqui nisso aqui. Essa palavra aqui, ó. Interessante que essa palavra, ela aparece mais de 150 vezes no Novo Testamento. Toda vez que você vê essa partícula aqui, essa partícula aqui, em todos esses textos, o que significa essa partícula? Ela é tão interessante no grego que me chamou a atenção por quê? Presta atenção, hein? Veja que interessante aqui. Essa função indica que a ação é condicional, hipotética, que depende da resposta do indivíduo à adversidade. E essa palavra, ela marca a potencialidade de criar uma contingência antes de que aconteça. Antes que aconteça, cria uma contingência. O que é contingência?
Josué 1:8. Oração, jejum, interrelacionamento pessoal. Nós já falamos lá em cima. Procure ajuda. Vigilância antes que aconteça. Então, toda vez que você vê no texto grego essa palavra ela vai te guiar a uma palavra que vai te dizer: crie contingência antes que aconteça. Crie uma vigilância antes que aconteça. Já no hebraico, eu vou falar aqui duas coisinhas aqui interessantes que aparecem no texto. Essa palavra aqui, tissaré, tissá. Tissaré, tissá. Interessante que essas duas palavras, elas começam com as mesmas duas letras. E aqui só aparece da angústia a re. Essa letra aqui, ela tem um poder espiritual muito grande. Veja só, a graça divina, o sopro do Espírito, essa letra re representa a graça que transforma, a graça que nas graça mais concedida por amor. Rei tem um som suave como uma respiração. Simboliza o sopro de Deus que dá vida. Em Gênesis 2:7, Deus sopra o fôlego de vida do homem. Esse sopro é representado espiritualmente pela letra E. No Novo Testamento, o Espírito Santo é descrito como o vento sopro que veio sobre os discípulos. O vento sopro que te encheu dos dons espirituais. Então, neste sentido, Deus está te dizendo: não importa a circunstância, eu estou sempre presente. Até na angústia, Deus está presente. Porque essa letra tissá, que é a primeira letra, significa justo, justiça. Justo, justiça. Tissá, justo, justiça. Então, dentro desse contexto, Deus te chama a não desistir. Coloque peso nesta balança. O fiel da balança, o pecado, a derrota, o passado, a angústia. Mas coloque peso da fé nesta balança para vencer. Coloque a fidelidade em primeiro lugar na tua vida. Coloque a esperança, a perseverança e a obediência. Com isso, a derrota, o pecado, o passado, a angústia vai existir, mas ela não vai ter mais domínio sobre a tua vida, porque ela perderá o domínio. Quem vai mandar na tua vida é teu espírito, e teu espírito vai controlar a tua alma, com a ajuda do Espírito Santo. O teu espírito vai vencer. Apesar de você estar nesse corpo, que ainda não se revestiu da incompatibilidade, mas no futuro vai estar reinando com o Pai. E assentado no seu trono, como Jesus está sentado no trono com o Pai, você vai estar junto com ele assentado no mesmo trono. Apocalipse 3:21. Que a graça e a paz estejam com você. E se você gostou, se inscreva no canal e dê um like aí e acione o sininho das notificações. Deus te abençoe.